da enchente, a gente colocou aqui com a Nicole as telas, né, de aproveitamento, comparativo, desempenho do Grêmio na temporada. Carlos Guimarães, eu quero lhe ouvir. Bom, acho curioso que a gente esteja no dia 22 de outubro e ainda esteja colocando a enchente como uma grande responsável por uma campanha que não é boa do Grêmio. E a gente tem alguns indícios para entender que isso é um conjunto. Que, óbvio, a enchente prejudicou, num dado período, sim, prejudicou. Mas vamos lá. Houve, na mesma cidade, um outro prejudicado pela enchente, que é o Internacional. A diferença entre os dois é de 14 pontos e o Inter tem um jogo a menos. Fosse a enchente algo em comum, como de fato foi, para um prejuízo, os dois teriam uma pontuação parecida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há uma ideia no Grêmio de que o seguinte, não tivemos arena, bota na arena que está tudo resolvido. Pois bem, quantos jogos realmente bons o Grêmio fez na arena? Na minha opinião, Nenhum. Fortaleza. Mais ou menos. Fortaleza. Tá. Dentro da proposta, tá? Vou colocar o Fortaleza. Contra o Galo, se não tivesse entregado no final, teria sido bom. Né? Parte bom. Não foi um jogo inteiro. Faltou Primeiro a parte tempo final. bom. Primeiro tempo bom. A maior prova do teu argumento foi essa discussão. A maior prova do teu argumento foi essa discussão. Exatamente. Então a gente pode colocar um jogo ok contra o Fortaleza, contra o Atlético, um jogo parcialmente bom. E tem uma coisa que é muito cômoda, muito assim, que se joga, né, como uma espécie de cortina de fumaça. Não chega a ser bem uma cortina de fumaça, mas é uma coisa que se joga para também justificar eventuais problemas, e o Grêmio tem muitos problemas que são colocados dentro de campo. A enchente parece a desculpa perfeita para que o Grêmio jogue mal em todas as partidas. E não falta de treinamento. E não, vem cá, não foi por causa da enchente que o Renato estava segunda-feira tomando chopp no Rio de Janeiro, né? Tava tudo aberto, aliás, o aeroporto está reaberto agora, mas poderia ter voltado tranquilamente. Então a enchente virou uma desculpa perfeita. Óbvio que a gente sabe que interferiu em dado momento. Neste período, nesta etapa do ano, não é mais pela enchente, gente. Se for pela enchente, tem aí um segundo ponto que pode estar errado. Será que não houve capacidade do treinador de junho, julho, agosto, setembro, outubro, de 5, 6 meses depois da enchente, remobilizar o seu grupo? Será que não teve essa capacidade? Que daí entra também na conta do Renato. Parece a desculpa perfeita que joga em cima de uma abstração, né? A enchente, tudo é fruto da enchente. Aliás, eu só respondendo o Ernst, o Ernst colocou da coletiva do Renato, tem uma coisa, Ernst, Gamba, pessoal, que foi mais preocupante. Não foi o Renato, do Renato a gente espera. Foi o que disse o presidente Alberto Guerra, endossando absolutamente tudo que o Renato, e numa pergunta que foi muito pertinente, não lembro qual foi o colega, mas, presidente, é só na conta da enchente? Não posso acreditar que é só na conta da enchente, né, presidente? E a resposta do presidente foi, se tu não quer acreditar, o problema é teu. Eduardo Picão perguntou. Foi o Picão, obrigado. Se o presidente Alberto Guerra também acredita nisso, gente, é algo muito mais grave, porque eu quero acreditar que ao menos seja uma desculpa externa para internamente o Grêmio tentar resolver as coisas. Muito bem, eu quero colocar para o Bruno aqui rapidinho, uma questão para o Bruno Soares aqui rapidinho, que é a seguinte, tá? Eu acho que a gente tem que, eu acho que foi no tom, tá? Acho que foi no tom na tua análise sobre isso. Eu só me preocupo daqui a pouco a gente diminuir muito o impacto da enchente, tá? A gente desconsiderar muito o impacto da enchente. Eu não estou falando do impacto da enchente na população, em quem sofreu mesmo, né? Para os clubes. Houve um impacto. Ali naquele momento a gente discutia, inclusive aquilo que o Renato trouxe, o presidente Guerra trouxe, de não ter rebaixamento e tudo mais. A questão é a seguinte, Bruno Soares, vamos partir do seguinte princípio. Se na retomada dos jogos da Arena, correto? O Grêmio tivesse um aproveitamento inquestionável na Arena, tá? O Grêmio tivesse atropelado o Galo, vencido Fortaleza, vencido Criciúma, vencido todos os jogos na Arena, tá? Ou daqui a pouco empatado um jogo que outro. Talvez esse desempenho na Arena sustentasse o discurso do Renato. É ou não é? Bom, claro. Voltamos para casa. Olha como faz diferença jogar em casa. E olha o quanto a gente perdeu fora. O problema é que o Grêmio não conseguiu fazer isso. E mais do que isso, né? A gente vê os problemas do Grêmio. Porque, vamos lá, o Grêmio jogava fora de casa. A gente sabe que é difícil jogar fora de casa, a gente sabe que a enchente atrapalhou. Eu vejo que muitas pessoas, Gamba, elas têm uma dificuldade de
olhar para o todo, né? Às vezes a gente se apega a um dado e acha que aquilo está acontecendo só por um motivo. Às vezes a gente é definitivo, é 880, e eu acho que não pode ser assim. Quando na entrevista coletiva após o Grenal, o Renato disse assim para mim, fala da enchente, eu disse, eu falei da enchente, eu citei o todo, só que o que o Renato desconsidera é que tem a enchente, mas existem os erros dele também. Eu não posso dizer que são só os erros do Renato, mas ele também não pode dizer que é só enchente. As duas coisas estão unidas e fazem com que o Grêmio tenha tido toda essa dificuldade. E o Renato, na verdade, ele traz esse tipo de desculpa já há muito tempo. Eu lembro em 2020, quando o Grêmio estava indo para aquela final da Copa do Brasil e o Grêmio não jogava bem e tinha toda uma preocupação da torcida, será que o Grêmio vai conseguir ganhar? Não parece que vai ganhar pelo desempenho. O Renato falava dos desfalques, quando eu tiver todo mundo vai ser diferente, na final vai ser diferente, E sempre o mesmo discurso. O Grêmio sempre jogava mal e tropeçava no Brasileirão, e aí chegava no final, nas coletivas, ele falava, contra o Palmeiras, na final da Copa do Brasil vai ser diferente. O Grêmio perdeu os 2 jogos, tomou uma roda do Palmeiras. Quando o Grêmio tinha dificuldade contra o Flamengo, o Renato tocava sempre na mesma tecla também. O Flamengo é um clube milionário, não tem como. Ah, se eu tivesse os milhões do Flamengo, eu ganharia tudo. Ele foi para o Flamengo depois e não ganhou nada. Então o Renato ele se apega sempre em algo para não apontar os seus erros. Até mesmo quando muito pressionado, fala que os jogadores se equivocaram, que teve erros individuais e que cobrou o grupo internamente no vestiário. Mas dos seus erros ele não fala. E aí entra na parte da tua pergunta, Gama, para eu concluir. O Renato, ele quando fala dessa questão da arena, é claro que a arena faz falta, só que quando a gente via o Grêmio jogar fora de casa, a gente também via um Grêmio desorganizado. A gente viu o Grêmio com vários problemas. As escolhas do Renato, equivocadas, elas foram na arena e fora da arena. Não foi a arena que fez ele colocar o JP Galvão e o Rodrigo Caio quando o Grêmio ganhava de 2-0 do Palmeiras e entregou o resultado. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí, quando tu não admite os teus erros, ou talvez quando tu nem enxerga os teus erros, tu não vai corrigir os teus erros. Então é por isso que grande parte da torcida, e eu concordo, acham que o ciclo terminou e que o Renato tem que sair. Pedro Espinosa, de maneira objetiva, o Grêmio está usando a enchente como... Curtiu esse corte? Então dá like nesse vídeo e se inscreva no canal do Donos. Aproveita e se inscreva também no site da KTO. Diante da sua inscrição no site da KTO, você utiliza o cupom DONOSTV e ganha 20% de bônus em cima do primeiro depósito. O link está aqui na descrição do vídeo. Bora!